Olá, pessoal. Desejo que todos estejam bem. Aqui, professor Eliseu, professor de História. E nós vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos referentes ao terceiro ano do ensino médio, ou terceira série do ensino médio. Nós estamos, então, trabalhando aí na História, a passagem do século XIX para o século XX. E nós vamos estudar, basicamente, a história aí ao longo do século XX. E nós vimos inicialmente um tema que é o imperialismo e neocolonialismo. E nós vamos começar a trabalhar um pouco agora a respeito da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Uma coisa está relacionada à outra, são eventos históricos que estão interrelacionados. A Primeira Guerra Mundial ela teve início no ano de 1914, já no século XX. Mas ela foi o resultado das tensões políticas existentes nos países europeus durante o século XIX, com a chamada expansão neocolonialista. Imperialismo e neocolonialismo podem ser definidos como a política de expansão e dominação dos países industrializados sobre os não industrializados. Então, os antecedentes históricos do neocolonialismo estão relacionados à Revolução Industrial. Século XVIII e XIX, há um processo de desenvolvimento da indústria na Europa, que é chamado de Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial gera crescimento econômico e aumento da produção. Os países da Europa, então, precisam buscar novas áreas de investimento, matéria-prima e mão de obra, né? Então, aí nós temos o neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo, em contraste com o colonialismo do século XVI e XVII. Nos séculos XVI e XVII, os países da Europa colonizaram o continente americano, né? Extraindo do continente americano riquezas dentro do contexto do mercantilismo. Agora, no século XIX, a colonização ela volta-se para o continente africano, não mais para o continente americano, até porque o continente americano ele já no século XIX, no final do século XIX, começo do século XVIII, século XX, já é um continente no qual os países já estão todos praticamente independentes, né? Então, os países da Europa vão começar a olhar para a África e para a Ásia, ocupar territórios na África e na Ásia, desenvolvendo, então, assim, esse chamado neocolonialismo ou novo colonialismo, estabelecendo, então, os seus impérios, tá certo? Há algumas razões aí socioculturais para o neocolonialismo, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas apenas para lembrar, né, nós temos o darwinismo social, darwinismo de Charles Darwin, né, o autor da teoria da evolução das espécies. Então, aplicaram, né, a ideia de evolução das espécies na biologia para a evolução da sociedade. Então, por isso que é darwinismo social, a ideia de que as sociedades também passam por processos de evolução. Isso é teoria do século XIX, né? E a gente, como eu já disse, não vai se aprofundar nisso. Eurocentrismo, a ideia de que a Europa seria o centro do desenvolvimento mundial naquele contexto, e a missão civilizatória, que consistia na tarefa de levar a cultura ocidental aos povos colonizados. Então, a ideia de que os países da Europa, que já estavam desenvolvidos, deveriam levar progresso aos territórios do continente africano, chamando, então, isso de missão civilizatória, tá certo? Os principais impérios coloniais do século XIX foram a Inglaterra e a França. Aqui nesse mapa, nós temos a questão da partilha da África, né? Os países da Europa dividiram a África em territórios para que cada país pudesse ter ali a sua parte. Então, nós temos aqui, ó, nessa faixa amarela, né,
esse conjunto aqui de países amarelos, né, pintados de amarelo, nós temos a França. Então, veja, o Império Francês ocupou toda essa região em amarelo, incluindo aqui, ó, Madagascar. E a Inglaterra ocupou aqui praticamente a metade, né, sul aqui do continente africano e parte aqui do nordeste do continente africano. Então, os dois grandes impérios no processo aí de neocolonialismo foram a Inglaterra e a França. Aqui também um mapa do continente asiático, a mesma coisa. Todas essas regiões em verde aqui, sob a influência da Inglaterra, né? E os outros países ocupando outras partes aqui da Oceania, né? E da Ásia. Muito bem. A Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi um marco na história da humanidade. Por quê? Porque foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Então, não foi uma guerra somente entre exércitos, entre militares, mas toda a sociedade de cada um dos países foi mobilizada para, de alguma forma, participar e se envolver nesse processo de guerra. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. Então, é uma guerra que marca o início do século XX como um evento histórico importante, né? E aí dura de 1914 a 1918. Quais foram as causas da Primeira Grande Guerra? Muito bem. Nós temos aí as disputas imperialistas, por isso que a gente disse que o neocolonialismo e o imperialismo está relacionado com a Primeira Guerra Mundial. Então, a corrida desses países europeus por busca por territórios nos continentes africano e asiático gerou essa tensão entre países. Então, nós temos aí uma disputa imperialista. O enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. Após isso, lançaram-se à busca de colônias para o seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Então, primeira causa aí que nós temos para a Primeira Guerra Mundial, as disputas imperialistas. Segundo, nós temos a questão do nacionalismo, né, que envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica militar hegemônica na Europa. Revanchismo francês, uma outra causa para a Primeira Guerra. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França, em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores. A rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, em Paris, né, na França, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. E a questão nacionalista, que é uma questão aí que também contribui para a Primeira Guerra Mundial, ela é mais complexa ainda relacionada à Península Balcânica, né, aos Balcãs.
região do sudeste do continente europeu, que no começo do século XX, né, era inteiramente dominado ali pelo Império Austro-Húngaro, um império que já estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou sendo definido da seguinte maneira: Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano e Itália. Então, formaram-se aí duas grandes alianças militares, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. Então, o contexto aí pré-Primeira Guerra Mundial é um contexto gerado por uma guerra, ou melhor, por uma corrida armamentista. Todos os países começaram a desenvolver as suas indústrias de armamentos, né? De criação de novos tipos de armamentos para se prepararem para a guerra. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. Então, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi ali fazer uma visita à capital, à cidade de Sarajevo, na Bósnia, que era parte que pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas que era um território desejado pela Sérvia. Então, houve aí uma ideia de provocação e isso gerou aí uma movimentação dos nacionalistas, né? Muito bem, a causa imediata da guerra foi exatamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E esse assassinato, né, esse atentado que levou à morte do arquiduque e da sua esposa, aconteceu no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia. Por um jovem nacionalista sérvio, inicia-se então ali a guerra entre Sérvia e Áustria. Aqui nós temos um mapa que nos dá uma ideia dessas alianças que foram feitas. Então, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, nós temos aqui a Tríplice Entente envolvendo a França, a Grã-Bretanha e o Império Russo. E a Tríplice Aliança envolvendo o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e participação da Itália, que depois, ao longo do conflito, mudou de lado e foi para a Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu
ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram no confronto. Do lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados. É importante destacar que os Estados Unidos só entrou na guerra no ano de 1917, né? Os Estados Unidos, que nesse contexto aí do começo do século XX já vinha se tornando uma grande potência econômica, de certa forma, se beneficiou com a guerra, com a Primeira Guerra, porque, estando distante da guerra, né, já que a guerra acontece na Europa, Estados Unidos no continente americano, Estados Unidos está longe, olha e acompanha a guerra de longe e só vai entrar no ano de 1917, né, para fortalecer a Tríplice Entente. E durante esse período em que os Estados Unidos não participaram da guerra, os Estados Unidos foram fornecedores, né, de armamentos, de insumos para a guerra e também atuaram fazendo empréstimos aos países da Europa. A Primeira Guerra Mundial ela passa, então, basicamente por duas fases, né? A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914 com o plano alemão de invasão da França pelo território belga. Consistia, basicamente, em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a Guerra de Trincheiras, né? As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Então, armistício é uma declaração de trégua, é um pedido de paz. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi um evento importante que marca o início do século XX, mas ele traz consigo uma triste novidade. Qual foi a triste novidade da Primeira Grande Guerra? A triste novidade é que nós temos aí, além de uma guerra longa, né, durando 4 anos, uma guerra onde houve milhões de mortos, né, porque principalmente houve pela primeira vez a utilização de uma nova tecnologia de guerra. Então nós temos aí algumas fotos, né, mostrando os soldados nas trincheiras. Aqui nós temos submarino, tanque de guerra. Então, pela primeira vez, foram usados esses tipos de armamentos: submarino, tanque de guerra, metralhadoras, granadas, entre outros, né, que fizeram parte aí dessa triste novidade que levou à morte de milhões de pessoas, tanto soldados, né, como civis. O Acordo de Paz. Em janeiro de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra, condenada a pagar indenizações aos vencedores e a perda de suas colônias, né? E os efeitos da guerra: milhões de mortos e inválidos, cidades destruídas, economia dos países arrasada, inflação e crise em toda a Europa. Então, ao fim da guerra, nós temos aí a Alemanha, que vai ser responsabilizada pela guerra, tendo que pagar indenizações,
sendo humilhada, né, nesse sentido, e isso vai ser o começo da Segunda Guerra, né? No momento em que a Alemanha é responsabilizada sozinha pelo evento da guerra e tem que pagar indenizações, enfim, todo esse processo vai gerar um sentimento, né, de humilhação no povo alemão, nas autoridades alemãs, e isso vai gerar aos poucos esse ressentimento que vai levar depois à Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Nós temos aí, pessoal, uma atividade para vocês realizarem com 3 questões apenas sobre esses temas que nós estamos trabalhando. Então, responda a estas questões. Primeiro, entre as razões indicadas para o neocolonialismo estava a missão civilizatória. O que isso quer dizer? O que é missão civilizatória? Segundo, por que a Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade? Terceiro, as tensões políticas entre países da Europa levaram ao surgimento de alianças militares que foram, aliás, quais foram as 2 alianças rivais que se formaram no contexto da Primeira Guerra Mundial? Então é isso. Por enquanto é só. E até a próxima, pessoal. Espero que todos estejam bem, continuem bem, se cuidando, né? E desejo que em breve nós possamos ter as nossas aulas presenciais de volta, né? Porque fica muito mais prático, mais fácil nós podermos estudar presencialmente juntos. Mas, de qualquer forma, enquanto for necessário, a gente vai trabalhando aí os nossos conteúdos pelos meios, né, que nós temos disponíveis aí através das tecnologias. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima, então. Tchau, tchau.